Olá, estamos no Instituto Federal de Brasília, campus Riacho Fundo, a 23 quilômetros do Palácio do Planalto. A nossa missão aqui é conversar com professores, alunos e técnicos administrativos para conhecer um pouco da trajetória dos estudantes pretos e pardos do PROEJA. Vejo a música como um meio de comunicação em massa e daqui 10 anos eu me vejo como um grande propagador de ideias, de atitudes, como um influenciador. Daqui 10 anos também eu quero estar, se Deus permitir, ajudando, que eu quero também fazer um curso de pedagogia, que também eu vejo que está tudo junto também, que é a parte do ensinar. E eu gosto muito de mexer com pessoas, mexer com projetos sociais. Eu me vi tendo que ver a vida de uma forma diferente, que é a questão do planejar. Que daqui 2 anos e meio eu já tenho que eu tenho que ter certeza do que eu estou fazendo agora, para que daqui 2 anos eu possa ter concluído, para daqui 10 anos eu possa concluir as metas que um dia eu coloquei num papel e possa realizar. E eu voltei a estudar porque meu futuro é fazer uma faculdade de gastronomia. E daqui a 10 anos eu quero estar com o meu restaurante, trabalhando para mim mesmo. É a minha expectativa de vida. Quero fazer minha faculdade, que eu sonho longe. Já sonhei estar trabalhando nos Estados Unidos. Eu já tive também, como é que eu posso falar? Oportunidade, mas por não ter terminado, concluído meus estudos e também não ter onde deixar meus filhos, eu não fui, mas agora eu estou correndo atrás do meu futuro. Primeiro, por mim e pela minha filha, que no futuro eu possa cobrar uma formação dela, porque não seria justo nem comigo e nem com ela exigir os estudos dela, sendo que eu não sou formada. Então, pensando nisso, é que eu quero muito terminar os meus estudos, conseguir uma formação para que eu possa entrar também no mercado de trabalho, né? E, bom, lutar pela minha sobrevivência. Quero fazer uma faculdade, pretendo ser um policial militar, ter filhos, casa e ser feliz. O meu projeto daqui a 10 anos, se não tiver formada, pelo menos está cursando a licenciatura de matemática. E aí o curso de bar entra como um caminho? O curso de bar e restaurante foi assim, uma união que eu fiz com o ensino médio, que eu já ia fazer de qualquer jeito. Vai me ajudar, né? Porque aí eu posso ter um emprego a mais, né? Trabalhar com essa área e me ajudar, né? A pagar uma faculdade, um cursinho, uma coisa assim. Bom, o processo seletivo é por meio de inscrição online. O candidato ele entra no site, tem lá, ele faz um cadastro, um pré-cadastro, que vai servir para todos os próximos cursos que ele fizer no Instituto. Então eu sinto que eles têm uma dificuldade. Normalmente eles até vêm até o campus, porque a gente tem computador disponível para fazer essas inscrições. A grande parte tem dificuldade, principalmente quando for escolher a cota. A gente precisa que o candidato entregue a documentação da cota. Então, essa parte também de entrega também dificulta muito. O que acontece normalmente que vem acontecendo nos últimos semestres, é que sobra muita vaga. Então, mesmo que ele não consiga comprovar a vaga, a cota, ele normalmente consegue entrar pela concorrência. A inscrição ela já vinha sendo online, né? Então já tinha essa dificuldade. Agora a entrega da documentação começou a ser online também. Primeiramente, a gente sempre enfatiza a leitura do edital, sempre, né?
porque passa muita coisa, passa cronograma e eles perdem. Mas está tudo lá, bem explicado, e a gente pede muito que todos eles leiam. Eu conversei com uma aluna do ProEja 2 esse semestre, ela justamente trazendo o descontentamento de que esse processo, por esse processo ser feito todo no formato digital. E aí ela dizia o seguinte: professora, eu convidei, ela mora no Areal, ela disse, eu convidei 8 pessoas, trouxe 8 pessoas aqui para fazer a matrícula. E aí quando chegou, disseram que a gente tinha de fazer no formato lá pelo computador, pela internet, e ninguém sabia como fazer isso. A gente até conseguiu um colega que matriculou todo mundo, mas depois, professora, para entregar a documentação, ninguém deu conta. E aí eu consegui o meu, sabe por quê? Porque o meu vizinho, uma pessoa que me estimulou muito a terminar o ensino médio, ele fez tudo para mim. Ele enviou minha documentação, eu levei, ele escaneou, enviou, ela usou os termos dela, né? Uhum. Depois ele olhou se eu tinha sido aceita, depois eu tive de enviar mais um documento, depois eu tive de saber se o meu nome tinha sido no final. E o dia da matrícula ainda eu tive de dizer que queria realmente a vaga. Foi tudo ele que fez isso. São estudantes que geralmente, pelo menos que a gente recebe aqui, tem muita dificuldade para lidar com questões de informática, acesso a e-mail, acompanhar edital, né? Eles têm muita dificuldade. Então esse é o primeiro ponto de corte. Quando chega no momento de fazer a matrícula, até que muitos conseguem fazer a matrícula, mas depois ficar acompanhando dado, entregar documento online, como foi na pandemia, e está sendo agora, a gente já percebeu que isso aí corta muita gente. Então, não tem computador. Não tem computador, e até os que têm muita dificuldade às vezes, né? Que tem muitas pessoas de mais idade, então um público também que não tem muito acesso à tecnologia, né? Então esse é o primeiro ponto de corte, que inclusive a coordenação do curso agora, com o professor Luiz Diogo, já está batalhando para mudança, para tirar o ProEja desse edital que é publicado junto com os outros cursos e fazer uma coisa um processo muito mais simplificado e voltado para atender essas pessoas. Aqui no campus a gente já foi sugerido que durante o período de matrículas do ProEja haja um atendimento presencial separado para esse público, para poder fazer, não perder matrícula, né? Que aí assim, a gente tem um primeiro, acho que muitos até se matriculam, mas não conhecem a estrutura, os auxílios de permanência que tem, né? O suporte que a instituição dá. Mas assim, se a gente conseguir nesse primeiro momento trazer mais gente para ter acesso, né? Aí entra em outra matéria depois, que é a evasão. Mas... Trabalhar com esses alunos que saíram em algum momento da vida deles, eles não conseguiram terminar o ensino médio e retornam hoje com as idades mais diferenciadas. A minha tia que me falou que tinha vagas abertas e pediu que eu viesse fazer minha matrícula. E eu vim, conversei com a moça da secretaria e ela acabou me convencendo. E chegando em casa, eu fui pensar, o IFB, para mim hoje, é a melhor oportunidade que eu poderia ter, né? Porque além do curso técnico, né, que vai servir para mim muito, também a conclusão do meu ensino médio, que eu quero mais do que tudo. Sou daquela professora que eu gosto de saber do meu aluno, né, da pessoa que está ali, sabe? A primeira coisa que eu faço na minha primeira aula eu peço que se apresentem, porque primeiro, para dar o conteúdo de geografia, é necessário a gente saber quem são os nossos alunos, para nós trazermos os conteúdos teóricos para a realidade do cotidiano desses alunos. Em um segundo momento, tem muito aquela coisa da pedagogia do afeto, que quando a gente acolhe, quando a gente escuta, quando a gente tem essa empatia pelo outro, e estando então nesse lugar de aluno, com certeza nós vamos trazer esse aluno de forma integrada para dentro do curso, né, que se pretende ministrar. Vou pegar assim, todos os estudantes das turmas de ProEja,
é o pessoal assim que recebe auxílio porque às vezes não tem condição de comprar um óculos, né? Então a alimentação já é difícil. A gente já teve estudante aqui que a gente recebia que desmaiava porque estava 3 dias sem comer em casa, né? O IFB a gente organiza aqui no campus de distribuição de cesta básica. Além do auxílio tem várias outras ações. A professora Edilene traz uma feirinha de produtores aqui para vender, né? E ela consegue também cestas básicas, faz parcerias. Mas assim, são coisas que eu chegando aqui no IFB, que eu fiquei chocado assim, com a desigualdade que a gente tem, né? Que a gente experimenta com o público que a gente já tem. Uma cidade que do ponto de vista político é a mais importante, do ponto de vista administrativo ela tem um papel essencial no país, mas mesmo dentro da capital da República nós vamos encontrar esses, vamos dizer, o que o Milton Santos chama, os espaços opacos. Os espaços luminosos seria toda a esplanada, seriam aquelas residências, famílias que moram em áreas mais privilegiadas, como o Plano Piloto, né, como o Octagonal, e aí vai Lago Norte, Lago Sul, que possuem toda uma inclusão digital. Quem não nasceu na era digital, que são os adolescentes, né, essa geração XY, mas se insere pelo fato de ter uma condição financeira e no seu cotidiano eles têm acesso à informática, aos programas. E por outro lado, nós temos dentro da capital da República também, no DF, nós temos espaços opacos, né, que são justamente as áreas periféricas, como Ceilândia, né, Recanto, Sol Nascente, aqui Riacho Fundo, São Sebastião. Inclusive, dentro dessas áreas opacas, segundo o que o Milton Santos fala, né, os institutos federais estão implantados lá, justamente para contribuir para essa superação da vulnerabilidade econômica territorial. E eu fico feliz de estar na instituição porque eu acho que o objetivo do IFB é entrar em áreas assim e mudar a realidade mesmo. Eu acho que é isso que o IFB está fazendo, né, está buscando fazer. Mas então, são situações assim que eu não diria 2, 3 salários mínimos, não. Eu acho que muita gente, mesmo ainda mais agora depois da pandemia, eu acho que, assim, pelo menos os casos que eu acompanho são de menos do que um salário mínimo, assim, para sobreviver, sabe? A gente teve estudantes que desistiram no último semestre porque não conseguia, assim. Eu tive um estudante que desistiu porque, assim, no último semestre, já chegando no final, professor, eu não consigo. Eu tenho que trabalhar, eu perdi o emprego fixo que eu tinha, estou de motoboy agora, à noite é o momento que eu tenho para ganhar dinheiro, ou eu faço, né? E a gente, é uma batalha, por isso que eu falo que é uma batalha, assim, o ProEja a gente não pode medir ele com os olhos do ensino regular, né? Que a gente vê os números mais altos, porque a gente tem que olhar para o indivíduo mesmo. É trabalho de formiguinha mesmo, é um aluno que a gente consegue formar, a gente tem que ter sente uma satisfação muito grande, porque a gente vê o trabalho que é ao longo de 5 semestres para esse aluno chegar até o final e conseguir concluir o curso. O Marcos era um aluno nosso também, com muitas dificuldades, nordestino também, muitas dificuldades financeiras. Aí eu percebi as alunas um dia conversando, fazendo uma cota lá para ajudar o Marcos a comprar comida. Eu disse, o que está acontecendo? E aí eu descobri que o Marcos estava desempregado, estava passando fome, e quem estava segurando, assim, as meninas estavam se cotizando para ajudá-lo. Ele às vezes ia ficar o final de semana na casa de uma, de outra, estudava, tirava um duro, formava um grupo de estudo, e lá ele almoçava, as meninas faziam uma marmita, ele levava para casa dele. No final das contas, o Marcos não conseguiu mais emprego e foi viver em situação de rua. A professora falou de trajetórias de alunos egressos que marcaram o curso. E aí, depois de muitas pistas, encontramos o Marcos como vendedor de revistas. Agora vamos conversar com ele para saber da sua peleja e da sua permanência no ProEja. Quando eu fiquei na rua, eu estava de férias e quando eu entrei na Traços, consegui dar entrada no meu primeiro aluguel. Foi quando o campus voltou a atividades, mas em formato EAD. Aí eu tinha um celular na época, respondi um formulário e a assistente social, assim que soube dessa história, foi pessoalmente lá em casa, me trouxe 2 cestas básicas de doação, me trouxe donativo, roupa, agasalho,
toalha de banho. Depois disso, foi questão de tempo também, ganhei de outra servidora uma cama box e fui bem acolhido. E recebi também um chip de internet para poder fazer o curso em formato EAD. Me senti bem acolhido pelo campus. Passei a já ter o auxílio, foi questão de um mês já estava recebendo o auxílio. Uma coisa também que eu gostei muito do campus era a interatividade que tinha no auditório. Então eu assisti muitas palestras que às vezes não era obrigatório os alunos ir, tanto que os alunos nem iam. Mas eu fazia questão de assistir até o final, isso me enriqueceu muito. Por exemplo, eu não sabia, isso a professora de português até descobriu isso em mim, eu era machista e homofóbico. E o IFB quebrou isso daí, porque eu tive muita palestra sobre homofobia, sobre direitos humanos, sobre palestras sobre empoderamento feminino no mercado de trabalho. Então isso foi bem importante, e a questão também da sustentabilidade, de exercer a cidadania. Então eu acho que a escola realmente ela constrói cidadãos, e eu hoje me sinto outra pessoa, né? Trabalhou arduamente, eu estava na coordenação do curso na época, tive apoio da professora Mara, os demais professores, mas assim, para a gente que estava na coordenação, quando se iniciou e se estabeleceu que a gente teria aula de formato remoto, então você pensa o desespero que foi para o coordenador do curso, porque assim, eram estudantes que sequer tinham acesso a e-mail, não conseguem acessar hoje, inclusive a gente recebe estudantes, você faz a senha, senta com eles, mostra, mas daqui a pouco eles se perdem, né? Se trocar o celular, se sair do e-mail sem querer, já não consegue entrar. Então foi assim, a gente temeu muito pelo curso, né? Então era aquele trabalho de, praticamente eu vivia o dia no WhatsApp com os estudantes, conversando, chamando e perguntando, e aí o IFB respondeu também, deu o auxílio digital, né? Eles conseguiram comprar equipamentos, isso aí ajudou bastante. Então assim, a gente permaneceu com essa dificuldade de ingresso, né? De ter às vezes muitas matrículas e muitas inscrições, mas poucas matrículas. Isso aí permaneceu, então a gente teve turmas pequenas durante a pandemia, mas foi uma coisa que nos deixou muito satisfeito quando eu saí da coordenação, foi o fato assim, de que a evasão, até a impressão que foi muito menor do que nos outros cursos, assim. A gente teve assim, conseguiu sustentar aqueles meninos que já estavam aqui, aqueles estudantes que já estavam aqui. Então isso foi uma coisa que nos alegrou bastante. Mas foi difícil, assim, a gente fazia, por exemplo, teve projeto integrador que a gente fazia tour virtual, a gente ia num local, filmava tudo e eles acompanhando e mostrando. Então, assim, foi muito trabalho, foi um trabalho duríssimo para a equipe, mas nesse ponto a gente ficou satisfeito, né, de não ter uma... Professora, você acha que mesmo estando em 2023 tem pessoas que têm dificuldades com informática? Muitas. Eu, como já falei anteriormente, desde 2018 eu estou aqui no campus IFB, e uma das coisas que eu costumava fazer antes da pandemia era justamente nas aulas de geografia, eu dar aula de geografia dentro do laboratório de informática, porque era uma forma de eu já estar trabalhando com os alunos, ligava o computador, eles ficavam tão nervosos, assim, nem ligar o computador eles sabiam. Então, assim, eles tinham medo de teclar e assim, estragar o computador. Eles tinham medo de clicar, e professora sumiu, foi não sei para onde, eu estraguei o computador. Então, assim, eles não têm essa vivência, né? Então, eu fazia as aulas de geografia dentro da sala de informática. Sim. E ajudava muito aí orientando pesquisa, trabalho, SPIN, que é o projeto integrador, tudo eu fazia dentro da sala de informática, o que cabia ao conteúdo de geografia, justamente para ir ajudando a desenvolver os alunos ao uso dessa ferramenta. A assistência estudantil tem serviço social, tá? Fica vinculado àquele setor.
E além disso, também não posso deixar de falar sobre o núcleo de assistência a pessoas com necessidades específicas. Atualmente esse é o nome, é NAP, né? E também atende as pessoas com deficiência, tá? Pessoas com deficiência ou que precisam de alguma adaptação curricular devido a alguma limitação que a pessoa tem. Alguma situação de saúde, enfim. Percebe, o estudante ele não tem habilidade de leitura desenvolvida. Opa, então peraí, como é que a gente pode atacar essa frente? A gente chama a SEDAI, que é a assistência estudantil, ela tem pedagogo, a SEDAI tem uma equipe multidisciplinar de pedagogo, assistente de aluno, psicóloga e assistente social, certo? Aí a pedagoga da SEDAI, ela pode, em apoio, com a ajuda da coordenação pedagógica, né, que é uma das coordenações aqui também que fica sobre a minha diretoria, traçar um plano, né, chama os docentes, de repente essa pedagoga e a coordenadora pedagógica vai na reunião de colegiado do PROEJA e tenta traçar um plano ali do que precisa ser feito para a permanência e êxito desse estudante, né? Então, o que a gente não consegue atacar na primeira semana, depois são as coordenações que vão se alinhando. Vamos dizer o seguinte também, que esses nossos alunos, dado o nível de vulnerabilidade, eles são atendidos pela SEDAI, né? E eu acho importante, assim, o atendimento diferenciado desses alunos, não só no ensejo da matrícula deles, mas também dentro da própria SEDAI. Hoje, e todos os espaços do campus, com a pandemia agora é tudo digital. Como eu falava há pouco tempo, essa vida digital é um desafio para os nossos alunos. Por exemplo, uma aluna que ela tem a acuidade visual baixíssima, tem 10 graus, ela precisa de uma cirurgia rapidíssima, né, urgente, ela está em uma situação, ela é desempregada, o marido desempregado, 2 crianças, né, numa situação de muita vulnerabilidade. Eu fui com ela na SEDAI, conversei lá e pediram, quem atendeu, que ela levasse a documentação no dia seguinte. E ela levou, já que ela não tinha como escanear e enviar. E ela levou, e a outra pessoa, já que atendeu no outro turno, disse que não, ela tinha de mandar tudo no formato digital. Então são esses desafios que a gente vai encontrando pela frente, Paulo. São tantas experiências que a gente tem no PROEJA, eu acho que a gente aprende mais a ser professor desse público, a trabalhar com esse público do que a gente ensina, né? Mas foram várias coisas interessantes. Teve um evento aqui, uma festa junina que a turma organizou, uma barraca, vendeu a galinhada. Eu, como professor de matemática, fiquei muito feliz que eles fizeram os cálculos para estimar um lucro, assim. Então, eles organizaram, eles se empenharam, e a gente, inclusive, é uma experiência que a gente vai repetir com as turmas nesse semestre agora. E isso foi muito bacana, ver o empenho deles em atender a comunidade, sabe? Assim, teve outra experiência que o professor de Química, o professor Lincoln, ele organizou, que foi eles produziram coquetéis, né, ao longo do semestre, e depois fizeram uma apresentação desses coquetéis, uma degustação aqui no campus à noite, e assim, foi muito bacana a gente ver isso. Então tem tantas experiências. A gente já foi na Cachaçaria Cambeba e teve uma estudante negra, Roberta, eu esqueci o sobrenome, que ela impressionou o dono da Cachaçaria Cambeba. A gente conheceu toda a produção, como era feita, eles expuseram, a gente já foi premiado, e assim, ele foi pedindo para ela degustar, como ela tinha muita desenvoltura, foi pedindo para ela degustar, e ela foi falando, tem gosto disso, eu não consigo nem repetir, assim, porque tem gosto de barril de tal, e o dono ficou impressionado. Inclusive, pensa depois se você vir fazer um estágio aqui com a gente, passar um tempo aqui com a gente, porque, e assim, isso enche o próximo de orgulho, né? Cada coisa que a gente vê. É o nascimento. Exatamente, é muito bonito a gente ver isso. Boa noite, meu nome é Precimária, sou estudante do curso superior de gastronomia. Desde 2017 que eu conheço o Instituto IFB. Primeiro comecei na Asa Norte, que foi onde minha filha começou a estudar, e eu fui contra no começo. Mas quando ela me inscreveu para retornar aos estudos, resolvi fazer. Já tinha feito curso em outras escolas, mas parei devido a ter tido um filho especial. Parei um pouco a minha vida para tomar de conta do meu filho. Hoje ele é um rapaz. Em 2018 voltei a fazer o curso
técnico, que é o PROEJA, Restaurante e Bar. Né? Através que minha filha me inscreveu, em 2018 eu comecei a fazer o curso para terminar o ensino médio, né? Porque hoje sem um ensino completo a gente não consegue um bom emprego. Foi com lutas e barrancos e trampos que eu consegui chegar onde eu cheguei, fazendo Enem. Aqui no Instituto nós temos professores excelentes, maravilhosamente, ensina. No começo eu tive medo de pedir ajuda, porque eu sou meio fechada para pedir ajuda, né? Por tanto não que eu já recebi, mas aqui a gente se sente abraçada. Então, muitos alunos aqui são as prova viva, que quem parou de estudar, retorne para o IFB, gente, vamos. Ou para o IFB, para qualquer outro, nunca é tempo. A gente tem que tirar essa palavra da nossa boca, nunca. Eu posso, eu consigo e vou até o final. Daqui do superior, eu estarei indo para algum restaurante por aí. E seria uma grande chefe de cozinha. Estou estudando para isso. E com fé em Deus eu vou chegar lá. Eu só tenho que agradecer aos professores e também, principalmente, a minha filha, né, que me inscreveu. Se eu estou realizando meu sonho, porque antigamente só existia faculdade de gastronomia e era o meu sonho fazer gastronomia no IESB ou na Católica, só que assim, a gente que mora de aluguel não tinha condições, então eu parei, não concluí meus estudos, mais ou menos, e terminei fazendo PROEJA aqui, que eu incentivo muito. Você que está aí do outro lado da tela, que está vendo o YouTube, que está vendo Facebook, acesse o link do IFB. O Everton, que foi esse estudante que eu falou, que eu acho que de todos os estudantes que eu tive no PROEJA, foi o único que saiu assim, decidido sobre essa área aqui de bar e restaurante. Que ele também tinha essa dificuldade de ter que trabalhar e vinha de bicicleta de muito longe. Eu acho que ele trabalhava ali perto do Pia, num restaurante, ele vinha de bicicleta às vezes, ele chegava às vezes atrasado na aula, mas estava correndo atrás. E aí o curso, ele falou que depois que ele comprovou que ele estava terminando o curso, ele teve até uma promoção no trabalho. Uma coisa que eu ia citar, que a gente tem debatido bastante, é a questão da formação técnica, né? O nosso curso aqui de PROEJA, ele é restaurante e bar. E a gente percebe que são poucos os egressos que eles saem com esse perfil desejando atuar no mercado dessa profissão. Acho que da primeira turma que a gente formou, tinha um estudante só que atuava na área mesmo, que inclusive diploma abriu as portas, e os demais assim, foram fazer outras coisas. Então a gente teve casos de estudante, que era a Dona Fátima, que era já uma senhora que ela abriu, foi uma loja de empadas. A gente teve estudante que foi abrir marmitaria, né? Então a gente vê os estudantes saindo para vários outros campos, para vários outros campos de atuação. E aí, assim, a discussão era assim, se vale a pena investir tanto num curso técnico, né? E a gente vê que sim, porque mesmo que o estudante ele não saia assim, eu quero sair para ser barista, eu quero sair para... Né? Ele tem contato com tantas outras áreas de conhecimento, com tantos profissionais, né? Da cozinha, da panificação, e ele assim, ele começa a despertar aquilo que você mencionou, essa vontade de querer continuar estudando, de querer buscar um sonho, de querer ingressar no ensino superior. Então eu acho que a formação, a gente é o IFB, a gente é o IFB, a gente quer oferecer um curso técnico, formação técnica, mas eu acho que vai além disso, principalmente no caso do PROEJA. O mercado de trabalho me recebeu querendo que eu trabalhasse 2 horários, de manhã, de tarde e de noite, e não querer me dar um horário para poder fazer um cursinho para fazer o pré-vestibular e consequentemente a faculdade. Por conta disso eu não quis entrar no mercado de trabalho, mas porque eu tinha essa opção, tinha traços que era um plano B. Se eu não tivesse o plano B, realmente eu ia desistir dos meus estudos para poder sobreviver e entrar no mercado de trabalho. Mas não é que eu também vire as costas. Vai que apareça um emprego que trabalhe com ética, que trabalhe com disciplina, com as normas padrão que tem do Senac e da Anvisa dentro desse restaurante, talvez eu possa vir a trabalhar assim. PROEJA, uma coisa que me chama muita atenção é essa questão dos estudantes, eles saírem querendo prosseguir nos estudos, né? Os que se formam, eles querem dar continuidade, eles anseiam um curso superior. Quando não entendem assim, não tem um perfil acadêmico, eu não vou para o ensino superior, mas eu vou abrir um comércio, eu vou começar a trabalhar com isso, eles aprendem a lidar com fichas técnicas. Quando não, eu vou fazer o curso de cozinha, porque eu fiz o de bar e restaurante, mas agora eu vou fazer o de cozinha porque eu quero ter um restaurante. Então, essa mudança dos estudantes é muito bacana. Eu saí
Até o professor Tiago fez uma entrevista dos 10 anos. E naquela época eu até respondi que eu queria ser ou professora de matemática ou técnica de necrópsia. E aí eu ainda fiquei com matemática logo para desistir. Depois do ensino médio eu falei, não vai ser. Eu não tinha pretensão nenhuma de fazer um curso superior, na verdade. E minha filha ia fazer o Enem e eu fui para apoiá-la. Eu falei, eu vou junto com você, porque ela tava meio assim, né, querendo ir. Eu nem estudei para o Enem, mas eu fui, na cara da coragem, fiz e consegui. Aí, né, com a nota média. E aí foi que passou na cabeça, acho que eu vou tentar aqui no Riacho mesmo, um curso superior. Aí eu optei por gastronomia, minha primeira opção, e hotelaria. A gastronomia não deu certo, né, por causa do corte. E aí eu voltei para hotelaria. Tá gostando? Sim, muito. Uma pergunta. Aquela Andréia de 10 anos que falou o que ela queria ser há 10 anos e a de hoje, tem alguma diferença? Mudou. Hoje a Andréia mudou? Mudou um pouco. Então fale para a Andréia que fez aquele com o professor Tiago, o que é que você é hoje diferente da outra Andréia? Olha, no início eu batia muito o pé com os professores quando era para trabalhar em grupo. Eu era uma pessoa muito individualista. Quando falava, você tem que fazer um trabalho em grupo, eu já estava assim, já torcia a cara, não é. E aí com a conversa dos professores, olha, você precisa, você vai trabalhar num lugar que precisa trabalhar em grupo. Então foi uma coisa que eu aprendi a trabalhar em grupo, eu aprendi a ouvir o colega. E assim, mudou bastante. Fora que, assim, abriu outros horizontes. Ampliou, outros horizontes. Familiares que, já tá tarde para você voltar, você tá cheio de filho, vai cuidar dos seus filhos. Ainda ouviu isso? Ouvi, muito. Certo. Mas eu sou meio teimosa, sabe? Quando eu boto uma coisa na cabeça, eu falei, eu vou com a cara, a coragem, eu vou. E hoje, o que é que você diria, o que é que o pessoal que falou isso fala para você? Hoje agora eles me incentivam. Incentivam, perfeito. Eles viram que eu não bati a cabeça, perfeito, que eu corri atrás e alcancei o que eu queria. Outra coisa, Andréia, você acha que a sua visão de mundo hoje é diferente daquela Andréia do Proeja e a visão de antes do Proeja? Ai, Andréia, daquela época tinha uma visão muito fechada. Muito fechada? Muito fechada. Hoje a sua visão ampliou? Ampliou para muita coisa. Como você conceitua, assim, que nota você daria aos professores em toda essa estrutura do FB? Aqui pode dar 1000. 1000? Pode. Os professores daqui são excelentes. Não são só professores, mas amigos. Estão aqui para se você precisar. Até para conversa, eles são bem abertos. Então, assim, eu fiz muita amizade aqui dentro. Para encerrar, diga o que você diria para o Instituto e para os professores do Proeja que te acolheu e que você conseguiu terminar o curso. O que é que você diria para toda essa turma, professores, colegas, diretores, toda essa gama de gente? O que é que você diria para eles? Obrigado. Obrigado por ter acolhido. Obrigado por sempre eles batalham, procuram, eles vão atrás de novos projetos, sempre estão procurando coisa para ampliar, melhorar. Perceber que é uma oportunidade. Se eu não tivesse aproveitado, eu já teria passado. Em uma hora dessa, onde é que eu estaria, talvez? O que eu estaria fazendo? O progresso anda comigo lado a lado, disfarçado de dificuldade, cadastro desamarrado, atentamente com sigilo aperto o passo, como a vitória eu voou internos nesse momento, buscando a melhora. Assim que o tempo vai, a gente conta o que nós já vivemos e forma uma história. Assim que o tempo vai e vem os fatos, do que adianta eu falar muita coisa se pouco eu faço. Por isso que eu tenho que ser exemplo, porque quanto mais eu falar, mais eu falo aquilo que eu sustento. Neste instante, com o rap do estudante, eu misturo o meu repente. E frente a frente, sem ter medo de errar, eu digo que jovens pretos e pardos abandonam a escola para poderem trabalhar. E quando adultos, quando já estão na peleja, eles entram no Proeja para um dia se formar. Mas o cabra também deixa o Proeja para a família sustentar. É a chamada evasão, que é fruto da exclusão que tem lá no sertão e tem em todo lugar. E assim a evasão é a grande pandemia nacional. Acontece lá no pobre do Nordeste e no rico Distrito Federal. A evasão é a nossa pandemia que nos atrasa e azucrina.
E o Brasil não fez vacina. E o Brasil não tem vacina. A evasão é a nossa pandemia que atrasa e azucrina. E o Brasil não fez vacina. E o Brasil não tem vacina.